filha da puta no meio. E se alguém falar do Guto aí, tá falando de mim, tá falando da galera nossa, porque nós defendemos junto e não tem essa não. Nós defendemos, soava a decisão mais inteligente, não havia como saber. Não tem bola de cristal, não tem como bola de cristal. Não dá pra saber a priori que as coisas vão dar errado nesse sentido. Dito isso, olhando todos os envolvidos, essa história não para de pé. Essa história foi um golpe. E foi um golpe que aconteceu dentro do governo do Tarcísio. Ah, o Tarcísio é de direita. O problema, cara, assim, eu já tô até cansado. E agora a gente tá em ano de pré-campanha, cara. Assim, eu já dou como fato, não há como convencer o eleitor brasileiro, de direita, bolsonarista, de que o cara é criminoso e que o outro é criminoso. Eu já pulei essa etapa. Simplesmente a gente vai ter que fazer sem convencer o cara. A gente tem que mostrar que a gente é melhor, porque não vai haver esse convencimento. As pessoas querem ser enganadas. A gente tem que partir do princípio assim, a população já quer ser enganada, a população quer se iludir, ela não consegue fazer dar um passo à frente. É afetivo, meio que, entendeu? A gente tem que ganhar da galera. Tem que ser meio que por contraste. E a gente tem que ser honesto, não porque a população vai reconhecer a gente que é honesto, mas por uma questão de valor pessoal nosso e porque no fim do dia isso é uma força. Porque se você for honesto, ninguém pega você no pulo. E os formadores de opinião, tem gente também que é formador de opinião que dá valor pra isso. Eu não acho que seja uma coisa completamente sem valor também. Pra pouca gente, cara. Infelizmente sim, mas... Ó, um cara botou aqui, tenta convencer o Iron Talks. Eu vi você, o França, o Arthur agora, indo lá no Iron Talks. É tipo isso, assim, vocês apresentam argumentos, aí o cara chora. Meio que, aquele cara é meio que, eu sentiria um catalisador desse espírito do bolsonarismo, sabe? Mas ele não é bolsonarista, tá? Ele fala mal do Bolsonaro, ele critica o Bolsonaro. Eu sei, mas ele é Nicolas. O lance dele é Nicolas, ele está... Mas será que ele é racional ou você acha que tem um elemento sentimental aí? Afetivo? Porque ele fica chorando lá, cara. Eu acho que ele tá muito preocupado e desesperado com o Brasil e ele não consegue ver como o Nicolas... pode salvar o Brasil. Como o Nicolas usurpa uma insatisfação e não entrega. Ele não consegue ver isso. Ele não consegue ver a não entrega. Ele vê a fumaça do Nicolas e ele acha que aquilo lá é o valor em si, entendeu? Eu ele acho não consegue. Assim. Por exemplo, quando a gente tentava lá falar para ele, olha, a energia cívica é um bem escasso, as pessoas não vão ficar se manifestando, ficar putas com tudo o tempo todo. Então, quando você consegue capturar essa energia cívica, você precisa usar ela para alguma coisa, de fato. O Yarvin fala disso, sabia? E aí eu falei para ele, por exemplo, a nossa marcha que a gente fez, a gente foi lá para convencer o PSDB a mudar de lado, porque o Aécio não queria avançar com o impeachment e a gente conseguiu. E aí ele virou e falou assim, não, mas o Nicolas conseguiu reacender novamente a esperança no coração do brasileiro. Mas tá todo mundo aí com a esperança então reacendida, e aí? O que rolou? Né? Quem foi preso por causa da marcha do Nicolas? O que de fato mudou? Qual foi a vitória tática que foi ganha ali? Reacender a esperança do brasileiro. O brasileiro tá absolutamente normal. O Nicolas, ele deu um horizonte de ações de internet pro eleitor do Bolsonaro. Sim, fazer campanha. Isso. Não pro eleitor, ele fez uma bolsopalusa onde os influenciadores irem lá e apareceram. É que eu acho que assim, ele fez uma captura desse eleitor, que tava assim, o Bolsonaro foi preso. Não, tem o Nicolas agora. É isso que ele fez. Sim. E só. O ganho é dele, não é do Brasil. É dele. O ponto é esse. Quando a gente fez a nossa marcha, o ganho foi um ganho global. O PSDB, que estava fazendo uma coisa contrária à nossa tese, foi obrigado a mudar de posição. O Nicolas, quando ele faz essa marcha, o ganho é do Nicolas e da esfera política do Nicolas. Não existe uma externalidade positiva para o Brasil, para além do Nicolas. Sim, esses caras... Enfim, mas pra gente não ficar discutindo esse maluco, esse cara vai e fica usando o MBL de escada para ficar vendendo o nicolismo dele. Por isso que eu acho que essa história toda é inútil pra gente. Por mais que vocês levaram razões... O Arthur levou, o Arthur falou, Renan, vê os comentários. Cara, não é isso que interessa. O problema é que você for ver no YouTube, é um tipo de comentário, e aí ele faz cortes no Instagram, é outro tipo. Então, assim, isso é inútil. Isso é inútil. Eu acho que a gente tem que, infelizmente, como não vai chegar para as pessoas, assim, isso que a gente explicou da Sabesp, do Tanuri em São Paulo, a gente explicou do Ratinho, isso não vai chegar. É sabor picanha, sabor... esse tipo de convencimento que a galera quer, que a massa quer esse tipo de convencimento. Não dá isso aí, hein? Sim, é complicado. Então, sabe,
Então, algo que a gente tem que Mas é do game também, tá posto. Tá posto. Não então, adianta a gente falar que não existe ou que a gente não vai se isso. adaptar. O lance a gente ficou muito tempo dando murro em ponta de faca. O que a gente tem que saber aqui pra dentro, pra nossa estrutura, sim, tem que ver racionalização. As pessoas têm que entender por que nós não somos isso. Porque a pergunta é, se a gente aceita que o jogo é assim, por que a gente não faz basicamente o que o Holiday fez? Sim. Vamos puxar o saco, a gente realmente cresceria. Se a gente está adotando um outro caminho, é porque a gente não aceita esse método, mas não adianta ficar apenas lutando Sim. publicamente. Tem uma contra questão ele. de brio, tem uma questão de orgulho Lógico. nosso, mas não pode ser só isso, né? É. Eu acho que a gente também tem que ser competitivo, independente do nosso brio pessoal. É. E aí, o que foi, Rizzo? Like na live. Like na live, estão com 2.600 pessoas. E entrando agora no Valete Plus, ganha isso daqui, ó. Ó, todo mundo que entrar. Tem a zero Valete Plus, galera? Zero. Tá, todo mundo que entrar no Valete Plus vai receber a Valete do mês, que é a Valete sobre o ressurgimento do catolicismo. Tá geração linda a Z. capa, hein? Maravilhosa. É muito bonita a capa. Vai ganhar, que mais? O baralho. Eu vou fazer o seguinte, eu vou dar 2 valetes. Como a gente tá falando de Banco Master, a valete anterior é a Do valete lobo. que fala do lobo da Faria Lima, que é o Vorcaro. Então vai ser 2 valetes. Válido apenas para os 10 primeiros. A valete com o Daniel Vorcaro na capa, o lobo da Faria Lima, explicando toda essa metodologia. Pena que não saiu, né? Podia ser o Peleleco da Faria Lima. Isso. Cara. O Peleleco da Faria Lima. É. Ai. E é isso. Um cara falou assim, Renan, a cidade de Umuarama ficou de fora, algum motivo? Eu não sei, talvez, eu vou te É explicar. a questão da rota, né? Tem rotas, mas assim, pelo menos no Ceará, a gente fazia eventos em algumas cidades, mas ao longo do dia a gente passava em várias, eu não sei como é que vai ser aqui. Consegue Às vezes uma na rota água? passa Por por favor. uma cidade aqui ou ali e a gente para, mas... Claro. Eu queria, por exemplo, ter ido para Foz nessa, né? A gente não conseguiu ir para Foz porque realmente você tem o Brasil inteiro para rodar. E infelizmente não deu. Eu queria ter ido para Guaíra também nessa, que está com aquela situação dos índios lá muito complicada, muito complicada mesmo. Mas infelizmente a gente não conseguiu. Mas você vai voltar para o Paraná ainda, né? Mais para sim, frente. eu acho que sim. Aqui é a da pré-campanha, igual foi Ceará, Rio Grande Sim, do Norte. Eu fiz um pedacinho de interior de São Paulo. E assim, Paraná, aí tem que fazer um pouco de Goiás, a gente tem que fazer assim, até dar o final de julho, que é até o final da pré-campanha, eu tenho que rodar praticamente o Brasil todo. Tem Rio Grande do Sul, tem Santa Catarina, tem Minas como um todo, Sim. tem muito lugar para rodar, né? E eu fico agoniado, assim, eu até mudando um pouco de assunto, saiu lá a pesquisa da Datafolha, pra Datafolha foi bom esses 3 a 4%, mas eu não gosto, cara, eu queria estar com mais, eu queria Vai vir. Eu acho que é aquilo que a gente estava falando, amarrando naquele gancho que a gente fez. A gente tem um discurso muito denso ainda, pelo próprio, foi o que eu conversei, o próprio vocabulário que a gente usa é diferente. Né? A gente usa palavras que a maioria da população brasileira não usa, a gente tem referências estéticas que a maioria da população brasileira não tem, então a gente depende muito desses validadores. Tem pessoas no meio que a gente vai convencer que vão convencendo de cima para baixo. Eu acredito nisso tudo. Só que leva tempo. Leva. O lance, assim, o que eu tô vendo nessa pré-campanha é, independente do resultado, a gente vai sair muito grande. Por que Sim, muito grande? Concordo. Absolutamente todos os jornalistas que eu visitei, eles estão falando de mim, em todo o Brasil. Por exemplo, teve não vou Que revelar são o nome. esses validadores. Isso, tem um político de Pernambuco, um político do Centrão. Ele encontrou um jornalista de Pernambuco que eu entrevistei. O cara falou assim, horrores no sentido, tipo assim, olha, foi a melhor entrevista de um político que eu já vi. O cara saiu chocado, o jornalista falou pro deputado, aí o deputado falou pro Kim, olha, teu cara aí tá falado. Os caras nunca tinham ouvido falar de mas mim. desde o Fernando Henrique, a gente está sendo governado por retardado. Sim. Que a gente tá fazendo uma aposta que é o seguinte, o jornalista, você trouxe um bom ponto. Um cara que trabalha com política diariamente, que é um jornalista, um comentarista político, ele sabe o que está posto na mesa. Ele sabe que o PT é corrupto, ele sabe que o Centrão é ladroagem, e ele sabe que o Bolsonaro é retardado e corrupto. Quando chega a gente, mesmo um cara sendo de centro-esquerda, o cara fala, porra, mano, eu consegui conversar com o cara. Sim. Eu discuti certas coisas que eu não consigo... Quando a gente discute pacto federativo, esses valores que vão para município, pro cara, eu juro pra você, é água mineral. O cara estudou faculdade de jornalismo, o cara acompanha o noticiário, e o cara quer falar disso. Ele não pode falar desses assuntos com ninguém. Ou ele tem que ir lá e falar do sistema de Balneário Camboriú. Tu tá contra o sistema de... Aquilo é maravilhoso. Então o que eu foda. acho que assim que a gente tá fazendo é muito diferente, que é
realmente, a gente vai plantar com todo mundo que tem um QI maior de 95 uma semente. Tá, 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 tá. E quem tem, cara, quanto mais alto o QI da pessoa, quanto melhor formada, quanto mais leitura a pessoa tem e quanto mais honesta ela for, esses caras a gente vai assim colonizar. Acho que a gente vai... Porque os nossos adversários, e isso é um mérito muito foda do PT, o PT consegue falar com as duas pontas. Então o PT consegue ter um discurso pro cara de esquerda de QI alto, professor universitário, que é convincente, e pro cara da base, o mesmo discurso do PT é convincente. E os caras conseguiram fazer isso. O nosso desafio é conseguir fazer isso na direita, porque eles fizeram na esquerda. Então o intelectual de esquerda mais bem conceituado e o cara do Bolsa Família lá na ponta, os dois têm o mesmo discurso do PT e consegue funcionar para eles. Sim. A direita que está com essa dissonância. Sim. E a gente tem que ser capaz de encontrar um discurso que seja universal na direita, igual eles encontraram na esquerda. Sim. Obrigado. E eu acho que assim, a esquerda fez algo. Se olhar direito, pessoal, procurem o nome do autor, eu esqueci esse autor, é um autor que tem uma tese bem interessante, que é a seguinte: no fundo, certas doutrinas radicais, o próprio comunismo, é sobre, vamos dizer, uma massa de pessoas de classe média com alta formação intelectual que se sentem alijadas a posições de poder, e aí existe toda uma ideologia que é criada para justificar a ascensão delas ao poder. Sim. No caso, o marxismo é essa elite ilustrada que se torna vanguarda revolucionária, ela fala em nome dos pobres, e aí ela ganha uma massa crítica para disputar a posição na elite. É tudo sobre brigas de elite. Eu tenho que lembrar o nome desse autor. Que ele diz que... Botem Eu aí tava vendo no Twitter o pessoal falando isso, que a massa nunca faz as revoluções, é sempre uma elite sendo substituída por outra. E esse é o movimento histórico, né? Gostou do vídeo? Então se inscreva no canal e deixe o seu like. Esse apoio faz toda a diferença para continuarmos trazendo mais conteúdos. Te vejo no próximo vídeo.